Olá a todos, nós estamos aqui no programa Crer e Pensar, nosso programa aqui da Igreja Batista Constantinópolis, da Constante TV, programa voltado para discutir ciência, filosofia, apologética, e nós estamos num evento especial, estamos no 5º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Aqui conosco tem vários preletores do nosso congresso, e nós vamos falar hoje sobre uma situação que seria talvez para nós interessante. Vamos dizer que a ciência conseguiu provar de fato que Deus, o Deus cristão, o Deus bíblico, ele de fato existe e aquilo que está ali em Gênesis de fato é verdadeiro, porque nós cremos que é verdade. Mas vamos dizer, essa é a última notícia, a ciência prova que o Gênesis é verdadeiro, que tudo aquilo é histórico, que a Cristo, a sua vida, os milagres de fato não tem dúvida alguma. Agora estão falando para o mundo o que isso muda. Então nós vamos ver hoje no Crer e Pensar. Sejam muito bem-vindos e aproveitem que o programa hoje está bem recheado. Aqui conosco temos o professor Rodinei Augusto, professor da UFMG, da área de Química. Aqui é a nossa irmã Ângela Valadão, odontóloga, teóloga e mais algumas coisas aí. Professor Jonatas Nunes, físico, doutor em física. Daniel Trindade, terminando o doutorado na área de Engenharia Química. Nós temos ali nosso Carlos, que eu nunca sei o sobrenome direito. Sansanovics. Polonês. Que é da área do direito. Isso mesmo. Então, essa é a pergunta. Ciência agora provou que o Deus bíblico é verdadeiro. O que muda no mundo? Olha, eu acho interessante que para a perspectiva do direito, por exemplo, quando a gente vai estudar as leis, nós temos já tudo pautado. Então, quando você tem uma descoberta como essa, automaticamente a sociedade vai buscar respostas em cima das leis, né? Sendo Deus cristão, por exemplo, a gente sabe que muitas leis que nós temos hoje, às vezes não corresponde muito com as leis cristãs, né? Temos muito, a sua maioria, a gente sabe que as leis são baseadas nos evangelhos, nós temos referências demonstrando que a importância, né, da fé cristã para os pilares do direito. Mas nós também temos que entender que com o tempo, e o que a gente percebe hoje na sociedade, a gente percebe o quê? Que as leis estão mudando, as perspectivas estão mudando, né? Uma nova cultura tem aparecido com novos grupos, novos pensamentos e ideologias políticas. Mas quando você descobre que há um Deus, e esse Deus é o Deus cristão, para o direito isso se tornaria, digamos assim, uma mudança radical. Completamente radical, porque ali você não aquela coisa pautada, essas novas leis linkadas a ideologias políticas, por exemplo, que nós vemos hoje na sociedade, aquilo cairia por terra tudo. Seria uma mudança generalizada por toda a sociedade, algo assim, digamos assim, numa proporção nunca antes vista o que pode acontecer. Isso impactaria o direito não só em questões de gerações futuras, mas em toda a sua história. É algo, digamos assim, é quase impensável imaginar uma situação como essa, né? Um comunicado, nós descobrimos. Então, pro direito, quando a gente analisa a sociedade, é algo incrível imaginar essa possibilidade, e aqui dá para nós dialogar 1 milhão de coisas, né, possibilidades que a gente vai encontrar. Mas hoje o pessoal não acha, né, que Deus exista de fato. Não, de fato, pro direito, essa possibilidade, digamos assim, ela é um pouco, como é que eu posso colocar para vocês? É um pouco alternativa, né, porque a questão de fé, ela é pessoal. Então o direito, ele não pode trazer consigo uma consequência religiosa, por mais que ele tenha implicações, sejam elas cristãs ou de outras religiões. Obviamente, para o Ocidente, o direito, ele tem muito mais, a força cristã foi o que moldou o direito no Ocidente. Fato, né? De fato. A Lex Romana acaba se tornando a lei cristã no final das contas. Então, no final das contas, numa situação como essa, nós teríamos um impacto mundial que mudaria não só as leis de cada país, mas também toda a estrutura cultural de todo o planeta. Seria algo assim incrível de se ver. Então, o que eu poderia definir com as últimas palavras sobre isso seria algo nunca visto, mas que nós gostaríamos muito de poder ter essa possibilidade para visualizar. Eu tenho uma visão até um pouco diferente nessa questão de ser incrível de se ver, né? Eu acho que seria incrível para a gente, nós que somos cristãos, né? Realmente temos a verdade, a evidência ali de o Deus cristão.
né? Então pra gente seria incrível. Nós temos a certeza. Mas eu acho que ele não teria assim, não seria uma aceitação muito fácil para outras religiões, né? Assim, tá, ok, então tu tá falando que é o Deus cristão, e aí então caiu por terra já todas as outras religiões e acabou e virou tudo uma coisa. Aí tem uma implicação, mas será que a estrutura da sociedade aceitaria essa ideia? Exatamente. Isso é uma O tecido muito... social talvez se esgarçaria, né? Isso. E a gente tem até um lampejo disso, né? Temos tantas evidências de tantas áreas da ciência mostrando que aquilo aponta para o cristianismo, mas ainda a gente vê uma resistência, né? Uma grande resistência. Uma grande resistência, tu imagina. E eu acho que criaria, de certa forma, um estado caótico também, assim, em alguns locais. Eu vejo o seguinte, que um dos fatores da gente estar vendo a sociedade hoje do jeito que está, é exatamente a questão de Deus não existe. Se Deus não existe, então não há o temor de Deus. Pode tudo. Há pouco tempo assim, uns 3 anos atrás, eu estive ali em Londres, e em todos os ônibus que passavam estava escrito: Don't worry, não se preocupe, Deus não existe. Ou seja, por que eles estavam trazendo esta Foi o mensagem? Richard Dawkins, né, que fez essa Deus não ação. existe. Então, Campanha, nós vemos né? aqui o Brasil, uma nação que o evangelho chega, tem 160 anos, o protestantismo. Mas foi uma nação cristianizada. Então, havia temor de Deus. Havia temor de Deus com nossos antepassados, avós. O temor de Deus, ele foi deixando de existir porque Deus não existe. Então, sendo a ciência comprovando Deus existe, eu creio que imediatamente o temor de Deus, ele volta. Talvez a gente sabe que as pessoas têm de ter o seu direito de escolha. Para todos ou para um grupo majoritário? Eu creio que se a ciência provar Deus existe, então é um impacto mundial. Agora as escolhas das pessoas serão as suas escolhas. É isso aí que eu também Mas se a ciência diz Deus existe, há uma mudança radical. Muita coisa, né, vai mudar. Vai. O meu medo, né, dessa parte caótica comentada seria outras religiões que elas já aceitam teoricamente, né, do jeito delas, que poderia existir um Deus, né? Agora, por exemplo, aí você revela, não, é um Deus cristão. Como é que será que talvez seria uma aceitação, né, dessas pessoas assim? A gente tem até religiões que são muito radicais, né? Então isso que às vezes me dá algo assim a pensar, né? Realmente será como que seria a reação disso, né? É aquela questão que eu já vi algumas pessoas levantarem, né? Se fosse encontrassem vida fora da Terra, isso implicaria na sua religião? Então eu acho que é uma pergunta semelhante. Mais alto. Seria uma coisa semelhante, por exemplo, mas que muitas religiões tentariam achar explicações dentro da sua cosmovisão, né, para tentar compreender e entender aquela possibilidade. Muitas vezes rejeitando o princípio básico bíblico, mas ao mesmo tempo tentando adaptar a cosmovisão dela para que ela possa permanecer. Sim. Agora, uma coisa interessante também é a gente perceber, os países de primeiro mundo se tornaram os primeiros mais desenvolvidos exatamente por causa do conhecimento do Deus da Bíblia. É a Europa, né? Então, onde o Deus da Bíblia não foi conhecido, até hoje você vai lá na África e nós vemos ali muita feitiçaria, muita coisa, não há aquele romper. Então, a pergunta do Dr. Kelson, o que mudaria? Eu creio que a questão da responsabilidade, do entendimento, né? O Deus da Bíblia existe, é uma realidade, vai haver muita mudança. Professor Rodinei, na ciência, o que você acha que muda? Antes disso, eu só queria colocar gasolina um pouco. E se fosse provado que o Deus que existe é o Deus dos muçulmanos, o Deus do Alcorão, como é que seria a nossa reação? Eles querem que o Deus deles seja o mesmo Deus da Bíblia. Então para eles ensinam que é o mesmo Deus Jeová, é o Alá. Só que em todas as mesquitas você tem escrito em árabe do lado de fora assim:
Alá é o único Deus e ele não tem filhos. Então nem os próprios muçulmanos se sentem filhos de Deus. Então eles acham que é o mesmo Deus, mas pela própria religião deles a gente vê que não é, né? Agora, se a gente tomar a pergunta do professor Rodinei como um fato, eu não sei como é que eu me sentiria. Ele fez essa pergunta, eu também fiquei assim, como que eu vou... Não tem como, eu não consigo imaginar eu negando porque a minha crença. Aquela situação que eu falei antes, a gente tentaria adaptar, talvez tentar... É o que eu acho que haveria um esgarçamento social. Com certeza. Assim, uma ruptura, né? Haveria uma ruptura em todas as áreas. Com certeza. No direito, na ciência, na teologia. As leis representam aquilo que a sociedade está colocando, então a ruptura seria gigantesca. É porque nós vivemos uma sociedade que nós tiramos Deus da jogada. Sim. E ficou os princípios de lei que são, na verdade, resquícios da religião cristã. Né? Mas nós abolimos o Deus ali, tiramos Deus está morto. Ficamos, vamos dizer, com formato. Mas se Deus volta, aí, meu irmão, muçulmano para um lado, hinduísta para o outro, vai ser uma loucura. Né? Para os ateus, então, não sei nem o que seria. Deus nos acuda. Você acha que a taxa de ateus iria reduzir muito? Ou será que eles continuariam tentando achar uma resposta, talvez dizer que é uma alienígena, alguma expectativa relacionada à panspermia, Rodinei? Eu acho que eles tentariam achar uma resposta. Naturalista? Naturalista. Eu também entendo isso. Porque hoje o problema era basicamente, é como se o mesmo problema fosse persistir que é hoje, porém ele iria se reformular, mas o problema ele de certa forma iria persistir, assim, sabe? É igual eu falo assim, né? Por isso que eu até estava comentando aqui no começo, né, sobre a possibilidade de tudo bem. Às vezes você não fala que foi Deus cristão, mas você fala que comprovado um criador. Ok, nós sabemos que tudo veio de um criador, né? Mesmo assim, eu não acho que, por exemplo, se fosse nesse aspecto, eu não acho que a primeira visão, vamos dizer, mundial e principalmente do andar da ciência, iria ser, vamos nos curvar, por exemplo, em direção ao Deus da Bíblia. Até porque existe uma certa resistência, né? E aí entra em vários aspectos, né? Desde científico até mesmo problemas pessoais mal resolvidos nas pessoas, né? Exatamente. Onde elas criam a repulsa do Deus cristão. Exatamente. E para elas qualquer outra justificativa que não seja o Deus cristão serve, mas o Deus cristão não. Aí entra panspermia, aí entra outras teorias assim, né? Que iriam tomar o lugar de realmente o Deus cristão, né? Ali naquela situação. Porque, né? Eu estou falando da minha área que é química, o Kelson também, né? Da físico-química. Física também, né? Porque é tão evidente que existe um Criador. Exatamente. Isso é verdade. É nesse ponto. Não tem, irrefutável, né? Eles continuam achando que Deus não existe. Exatamente. Deus não existe. Isso. Então poderia alguém se descobrir que Deus existe, a tendência é que esse pessoal não vai aceitar. Eles não vão aceitar. Agora, em termos, você perguntou assim, em termos de pesquisa, área de química, por exemplo, né? Pesquisa-se novos materiais, novos fármacos, na área de medicina, novos tratamentos, né? Eu acho que iria continuar do mesmo jeito, né? A pesquisa em si, a maneira de se fazer pesquisa, o método científico continuaria o mesmo. As aplicações é que mudariam muito. Por exemplo, na química nós temos pesquisa para desenvolver arma química, né? Arma biológica. Eu acho que isso, pelo temor de Deus, isso iria diminuir muito, né? Na área de física eu deixo com você. Não, é exatamente nesse ponto que eu estava pensando, porque exatamente Romanos 1 fala exatamente sobre isso, né? Os atributos invisíveis são claramente manifestos. E qual uma ferramenta que manifesta, além da própria natureza? A ciência. Então é por isso que Romanos fala, né, que são indesculpáveis, porque tudo isso já está exposto, né? E mesmo assim não é aceito, né? Do ponto de vista da ciência, a gente não chegou a ser aquele consenso, Deus existe. Mas do ponto de vista das evidências científicas, não tenho como cientista dizer assim, Deus não existe. Exatamente. Do ponto de vista das evidências científicas que nós temos acumuladas aí, há mais de 300 anos de ciência moderna,
Nós olhamos em química, nós olhamos em física, nós olhamos biologia. E nós vemos assim, isso não pode ter vindo do acaso, do nada. Então, na verdade, para mim, a ciência já provou, pelo menos aquilo que o Jonatas falou. O Romano deixa bem claro, né? O que se pode conhecer de Deus já é manifesto, porque ele manifestou. O seu eterno poder, os seus atributos, a gente vê nas obras que foram criadas. Então, é até legal, né, nessa passagem de Romanos 1, né, que ele fala assim, claramente são vistas, né? Eu até brinco assim, a gente não precisa fazer tanta força, a gente não precisa ser o melhor dos cientistas para conseguir entender que aquilo ali é algo complexo que foi criado, né? Você consegue claramente olhar para algo e ver os atributos de Deus, ou seja, seu eterno poder e sua divindade através de uma planta, por exemplo, uma ave, um animal, o seu próprio, né, amigo que está ali, que você olha para um ser humano, né, criado ali, né? Toda a complexidade existente, né? Então vamos resolver uma questão. Então o que está impedindo as pessoas de perceberem isso? Aquelas que ainda não vieram ao cristianismo, que não entenderam o que é o evangelho. Na opinião de vocês, o que vocês acham? O que está impedindo? Obviamente vocês vão entrar no grado, que é bem interessante, mas o que vocês percebem que está impedindo as pessoas de compreender essa questão? Eu vou citar uma até que eu citei aqui já anteriormente, e aí eu não vou citar outras para não tomar o espaço. Eu vou deixar que vocês possam complementar, né, cada um com a sua visão também. Mas eu acho que existe uma certa questão que eu já vi acontecendo muito, que é a própria questão do... É como se fosse essa rejeição contra Deus mesmo. A pessoa às vezes teve uma má experiência. Eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, assim, né, vamos dizer, um pai que acabou perdendo o seu filho, né, o seu filho quando criança. E esse pai, de alguma forma, ele não consegue compreender essa situação e ele culpa Deus. Então ele abandona a sua fé naquele momento por não compreender aquela situação e ele começa a culpar Deus. Nisso, o que acontece? Ele se fecha, ele cria um bloqueio e qualquer opção, né, que aponte para Deus é rejeitado. E ele passa então a militar contra aquilo. Mas ele milita porque ele tem um problema pessoal. Não é aquela questão tipo assim, não, porque as evidências apontam. Não, ele tem um problema pessoal contra aquilo. E ele passa então a se fechar para aquela opção. Eu acho que isso é algo que não deixa, por exemplo, esses certos tipos de pessoas, né? Não somente, né, no caso dessa situação de uma doença que pode levar um filho a óbito e o pai se afastar, mas isso se enquadra em várias outras situações nas quais as pessoas podem mal compreender, culpar Deus, então se fechar para ele perante todas as áreas. Mas eu entendo também que possa ter outras áreas que vão acabar. Vamos segurar essa pergunta aqui, vamos para um pequeno intervalo, 2 minutinhos. Nós já voltamos. Fique conosco aqui no Creio e Pensar na Constante TV. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta no programa Creio e Pensar. Estamos aqui com um time de palestrantes do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, e nós estamos conversando sobre um tema aqui bem interessante, se Deus existe, se é provado que Deus existe, o que muda? E no finalzinho o Carlos fez uma pergunta provocativa, se a ciência já mostrou muitas evidências de que há de fato um Deus, ela aponta para que esse universo não foi o fruto do acaso, mas foi um universo criado, planejado, o que está faltando, né? O que impede que de fato as pessoas possam pensar na existência desse Deus? Então, o Carlos tinha feito isso, acho que o Daniel tinha falado alguma coisa. Ângela. Nós tivemos uma palestra maravilhosa do professor Dr. Enésio. Ele falou sobre a inteligência artificial e ele falou sobre a máquina falhando, errando, falou sobre a máquina, o homem. Há essa diferença tão grande. A máquina pode chegar à conclusão, pode receber todo o informe de que Deus existe. Mas o ser humano, ele tem a questão da escolha. E se nós formos olhar a nossa vida, de cada ser humano, nenhum de nós tem absolutamente nada. As pessoas acham que tem o seu documento do carro, eu tenho um carro. Tem a escritura da casa, é minha casa. Morre, fica tudo aí.
Nem o nosso corpo não é nosso. A minha mão está aqui hoje, não sei se amanhã minha mão estará aqui. A nossa inteligência, a nossa capacidade. Então, a única coisa que o ser humano tem, que é dele, é o direito ou a possibilidade da escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Isso foi dado para o homem, então, em qualquer circunstância, com qualquer comprovação, ele vai ter de escolher se ele quer crer ou não. A Bíblia chama aquele que não aceita a existência de Deus de tolo, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Mas isso não invalida a Escritura e nem a palavra de Deus, nem a existência de Deus. Então a questão da escolha, ela sempre vai existir, e a gente sabe que existe o pai da mentira, que leva as pessoas a acreditarem nas falácias dele, né? Então, eu creio assim, a existência de Deus, ele se deixa ser encontrado. Ele diz: provai e vede que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. Bem-aventurados os que nele confiam. Então, eu creio assim que se os cristãos e se os que creem em Deus, todos, vivessem uma vida íntegra, dando um testemunho fiel deste Deus maravilhoso, a gente já teria muita mudança no mundo, não é verdade? Mas estamos aí com muitos que às vezes dizem que creem, mas não demonstram com a sua vida quem é esse Deus maravilhoso. Então tem muitas implicações dentro deste tema. Eu acho, e aqui é a minha opinião pessoal, por que é tão difícil para as pessoas crerem em Deus hoje, com essa quantidade tão grande de evidência? A gente está no congresso que nós estamos vendo as evidências de Deus espalhadas na criação, na química, na física, na biologia, na filosofia, no direito, na parte ambiental. Nós estamos vendo provas e provas incontestáveis. Tudo que se pode perceber de Deus é manifesto, Ele mesmo manifestou. No entanto, desde o início nós temos uma humanidade refratária a Deus. E hoje, para mim, é muito mais forte. Por quê? Porque se Deus existe, e se é provado que Deus existe, e aí nós temos um Criador. E se nós temos um Criador, significa dizer que nós não estamos no controle da nossa vida. Nós temos que prestar contas. Para mim, essa é a raiz maior de toda a incredulidade que nós vivemos na nossa era. Nós vivemos numa era secular, basicamente. 20, 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos isso no mundo todo. Mas nós vivemos uma era secular. Uma era em que as pessoas não querem saber de Deus, não porque elas não possam ver nada que demonstre a presença de Deus, mas porque Deus é incômodo. A ideia de Deus é a ideia de que eu tenho que prestar contas a alguém. Alguém me criou, e se esse alguém me criou, esse alguém, eu tenho obrigações para que esse alguém. Então é mais fácil ser ateu, é mais fácil ser agnóstico, é mais fácil ser de uma religião em que esse Deus é apenas uma ideia muito vaga. Então as pessoas não querem. Não tem cobrança. Não tem cobrança. Especialmente quando nós nos voltamos para o Deus bíblico, né? Que é um Deus que requer muito de nós, né? Você tem mandamentos, né? Exatamente, né? E para o mundo de hoje, né? É muita exigência, né? Eu não quero esse Deus. As próprias leis civis. Ele quer meu tudo, né? E eu me recuso a isso, né? Então, mais um agravante, né? Eu tive um colega meu de doutorado que foi isso. Nós passamos um ano estudando a Bíblia, ele praticamente um ateu, e depois de um ano eu perguntei para ele: e aí? E agora? Depois de tudo isso, ele leu a Bíblia, nós estudamos, nós oramos. E ele fez isso daí, ele disse assim: olha, eu sou um cientista, eu entendi quem é Jesus, mas eu não quero ele. Por que não? Ele disse: porque ele não se contenta com um dedo, eu só quero dar um dedo para ele, mas eu sei que se eu der, ele vai puxar o braço, se eu der o braço, ele vai puxar tudo. Esse Deus quer tudo de mim, e eu não posso fazer isso. E foi uma coisa terrível que eu ouvi, né? Mas foi alguém que ouviu a palavra, que entendeu os evangelhos, e disse assim: eu não quero, porque se eu me submeter a esse Deus, ele vai ter o controle da minha vida. Eu acho que o termo que mais se adequa é que o evangelho exige renúncia. Sim. E é muito difícil você renunciar
o que é confortável para si, porque o pecado muitas vezes ele é confortável, ele agrada, ele traz prazer para você. Então é muito difícil você abrir mão de um prazer pessoal que muitas vezes as pessoas nem sabem, que é um pecado íntimo, algo que você faz sem que as pessoas conheçam. Então você precisa negar a si mesmo, como a palavra diz. E eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade, negar a si e ser literalmente conduzido pelo Espírito Santo, o que é muito difícil, porque você vai ter que pegar e estar submerso na vontade de Deus. E quanto mais você entra, né? Eu acho muito interessante, tem uma passagem no livro de Ezequiel que fala que ele tem uma visão, né? Um sonho, e ele é levado cada vez mais para dentro da água, né? Ele entra até as canelas, aí entra até o lombo, o joelho, e vai entrando, e até o ponto que ele chega que ele não consegue mais, sabe quando você chega na água? Você não sente mais seu pé, você está quase flutuando. Então, eu entendo que nós devemos estar nesse ponto, entregue total, ao ponto de que Ele está na direção da nossa vida e não nós, porque quando você está ali na água totalmente submerso, se você não sabe nadar, você está entregue, né? E às vezes até que se você sabe, pela força da água, você pode até sofrer as represálias. Então, quando você está submerso, você é capaz de compreender aquilo que Deus quer para você. Mas tem para mim um outro fator, além desse, né, que você falou, que eu citei. Eu sou um cientista, Codinei é um cientista, o João é um cientista, você também trabalha com ciência, você é a parte mais de direito, você é a parte mais de teologia, mas eu já fui ateu. Antes de ser cristão, eu era ateu. Quando você está estudando ciência, fazendo ciência em laboratório, se não há Deus na jogada, é assim, é eu que estou descobrindo. Assim, é meu intelecto, a minha força, é eu que estou fazendo uma descoberta, eu que estou encontrando algo que ninguém nunca viu e aquilo ali não foi formado por ninguém, não foi planejado por ninguém. É eu. Mas aí, se você está vendo a natureza, está estudando, está investigando, tem um método científico, e você vê que isso daqui não pode ter sido obra do acaso, essa planta aqui tem que ter sido planejada, ela tem que ter sido criada, ela foi regada, ela está aí. Se isso é obra de outro, aí isso machuca o meu ego. Aí já não é chato, porque aí eu não quero. Eu quero a glória para mim, eu quero a honra para mim. E eu acho que isso impede muitos cientistas de, ao ver a maravilha daquilo que estão estudando, dar glória a Deus. Porque o pai da minha área, da área de mecânica quântica, Max Planck, ele vai falar justamente isso. Quando você investiga algo da natureza, e se você investigar a fundo, no final você vai encontrar Deus ali te esperando. É essa a ideia da ciência. Mas aí, se você não quer Deus, você quer a glória para si. Então esse Deus é ruim para você. Essa é uma ideia. É por isso que eu acho que, mesmo se fosse provado de fato que Deus existe, muita gente não ia aceitar, ia inventar um subterfúgio. Tem uma passagem no Evangelho, né, daquela do rico e Lázaro, que fala, né, que o rico, lá na tormenta, né, do inferno, fala, permita que eu retorne, né, e converse com meus irmãos para que eles não venham aqui. Aí o pai Abraão fala para ele, mesmo se os mortos ressuscitarem, eles não vão acreditar. Isso é verdade. Então, eu conheço o ambiente que eu estou, você também, né? Você falou a palavra correta, na minha opinião. O ego é muito grande, sabe? O ego do cientista é muito grande. Ele quer, concordo plenamente com você, ele quer a glória para si, né? E eu não vejo como, mesmo provando que Deus existe, eles vão inventar alguma coisa que, não, essa pesquisa foi mal feita, olha, tá vendo? Esses dados não mostram isso. Sempre vai haver uma desculpa, um subterfúgio, né? Como já existe hoje para vários aspectos Sim. e descobertas que já são claro evidentes, né? Se a pessoa não quer Deus, você pode, pode ver ressuscitar alguém ali na sua frente. Por quê? Porque a questão do crer, ela vai além do intelecto, tem a ver com a fé. Então, e é interessante na parábola que você falou, que Abraão disse, olha, eles têm as escrituras, né? Você é quase que dizendo, a prova maior, a revelação maior de Deus é que vocês não creem, mesmo que ressuscite alguém entre os mortos, aquilo
não fará a mínima diferença. E enquadra até mesmo novamente em Romanos 1:20, né, um pouquinho ali mais para o final, onde fala que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então, ou seja, as evidências elas direcionam para uma criação, mas ao invés do cientista ele reconhecer aquela evidência e realmente aceitar aquilo, não, ele quer a glória para si. E aí o que faz? Contorna para tentar justificar aquilo de uma forma naturalista, onde ele não vai ter que colocar a glória que era dada para Deus, né? Então fala, não glorificaram como Deus. E depois ainda completa, né? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, pensando que eram sábios, se tornaram tolos. Então, ou seja, criaram seus próprios raciocínios para tentar justificar aquilo de uma forma naturalista, puxando a glória para si mesmo. Nisso gera aquele pensamento, né, próprio de sou o cara, né, sou muito inteligente, sou muito bom, descobri algo incrível, mas lá no final, onde realmente a verdade ela vai ser revelada, vai ver que nesse tempo, pensando que eram sábios, na verdade eles estavam agindo com uma tolice muito grande, né? Porque a verdade uma hora a verdade vai ser revelada. Também não podemos esquecer que Deus já esteve aqui na Terra, né? Importante. A maioria dos judeus... Esse é um ponto de vista importante. A maioria dos judeus não creu nele, mesmo vendo. Eles viram os milagres, eles viram todas as maravilhas, né? Os ensinamentos, os milagres. Mas eu ouso dizer que a maioria dos judeus não creu, né? Tanto que hoje os judeus não creem, né, em Jesus, né? E ele era Deus. Então, se for provado que Deus existe, eu não sei se vai fazer alguma diferença gritante, não, viu? Não sei. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que aquela geração de Moisés que sai do deserto continua nos dias de hoje, ainda vendo os milagres, vendo os prodígios, né, contemplando a ciência, porque a ciência tem sido o ápice. A gente não vê mais esses prodígios, mas a ciência tem sido, creio eu, esses prodígios, as descobertas. Eu acho que tem talvez a mesma força, por exemplo, do que aconteceu, porque você está fazendo descobertas assim incríveis que não são capazes de ter uma explicação naturalista seja o suficiente para elas. Então é um prodígio através da ciência que nós encontramos, né? Aqui criando essa figura de linguagem. Então vocês consideram que essa geração do tempo de Moisés ainda pendura nessas gerações? Olha, é que ali nós temos que pensar que o contexto é de povo de Deus. Sim. Ou seja, o povo de Deus, mesmo tendo visto os milagres, os sinais, as maravilhas de Deus, não creram. Então aí entra a questão do coração humano, a incredulidade. Hoje em dia, nós não poderemos aplicar isso daí porque nós não estamos no contexto de povo de Deus, né? Agora, se você disser na igreja, talvez se aplique, você vai encontrar muita gente nas igrejas que continuam sem crer em Deus, apesar de não só ver os avanços da ciência, como ver a mão de Deus agindo no seio da sua igreja. Agora, o coração humano, ele é desde a queda, ele é inclinado para o mal, para a incredulidade em si, né, para o desconfiar de Deus, e é voltado para si mesmo, é inclinado para si mesmo. E é difícil, como o professor Rodinei falou, dentro dessa queda moral e espiritual, mesmo que Deus apareça aqui, talvez as pessoas não creem. Se elas não forem mudadas pelo próprio Deus, realmente talvez isso não vá fazer muita diferença. Escolha, né? A gente vê, por exemplo, Caim, né? Caim, o próprio Deus falou com ele: Caim, por que você está com essa cara? Por que você está com ódio no seu rosto? Presta atenção, se você escolher o mal, Deus já sabia o que ele ia fazer. Pecado já à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus estava ali dando toda atenção, Deus presente ali com a primeira família. E Caim, mesmo assim, ele chama o irmão no campo, mata Abel. E conhecemos o diálogo, né? Deus diz: Caim, cadê o seu irmão? Onde está Abel? Eu sou babá do meu irmão, né? E Deus diz: o sangue dele clama desde a terra até a mim. A Bíblia fala que Caim saiu da presença de Deus.
Então, nós vemos o tempo todo Deus buscando o homem, Deus buscando o ser humano, Deus se revelando, Deus fazendo tudo para mostrar quanto é maravilhoso estar com Ele. Mas quando a pessoa sai da presença de Deus, ela se entrega totalmente às trevas, ao mal. Então, a gente vê que em toda a história, em todo o tempo, Deus está buscando o ser humano. E é tão maravilhoso a gente saber que a palavra de Deus é a verdade, e que a doçura da vida cristã, vivida como ela deve ser vivida, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Tivemos a homenagem ao professor Adalto Lourenço. Que homem maravilhoso! Que homem que desde a sua juventude escolheu servir a Deus, viver a palavra de Deus. É uma vida que você não troca por nada desse mundo. A gente fala de renúncia, mas o que a gente renuncia é tão pouquinho diante do que a gente recebe de Deus, que as pessoas precisam saber quão maravilhoso é crer em Deus e é servir e seguir a Cristo como discípulo. Muito bem. Gente, vamos dar um rápido intervalo, vamos chegar para o terceiro bloco. Fique conosco aqui no Crer e Pensar. Até mais. Bem-vindos de volta. Então estamos na discussão, né, sobre as implicações na humanidade se realmente provasse que Deus existe, né? E aí vem uma pergunta, né? Como nós discutimos aqui, por um lado ficou claro que pouca coisa mudaria, né? Se pouca coisa mudaria, o que isso implicaria no nosso comportamento? Quais seriam as mudanças na nossa postura de defender a nossa fé, de mostrar ao mundo que realmente nós somos, né, diferenciados e que tudo faz sentido quando nós unimos a ciência com a fé? Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, continuar fazendo. Porque, de novo, o Evangelho, o filho pródigo, né? Se um se converter, já vai ter festa no céu. Eu não sei o que eu falei hoje, outras palestras que tiveram. Quem sabe um que estava assistindo, puxa vida, olha, né? A relação dessa pessoa com Deus. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso papel. E se um for salvo no meio de 1000, vai ter festa no céu. E eu acho assim que uma coisa que complementa isso é não só o senso de dever, mas o senso de prazer que isso nos traz, né? Eu acho que a adoração que nós contemplamos ao fazer isso deve nos impulsionar ainda mais a mantermos isso e por obediência, né? Eu acho que é algo que realmente deve nos impedir o coração a permanecermos neste dever, né? Eu vejo uma observação bem interessante da própria igreja primitiva, né? O que fez aqueles homens depois daquela situação da crucificação, e eles voltarem ali, continuarem, mesmo sendo perseguidos e sabendo que eles seriam mortos, né? As maiores atrocidades. Então, como que eles conseguiram continuar em meio a tanta adversidade? Tanta dificuldade, na verdade. Perseguição. Né? A perseguição mais pesada possível para esses homens. Então, eu sinto que o próprio Espírito Santo, ele está conosco, nos ajudando a passar por essas dificuldades, né? Nós estamos sendo, querendo ou não, Deus está nos capacitando, nos preparando para passar essas dificuldades, porque por nós mesmos, nós não seríamos capazes. Nós não temos capacidade de aguentar tudo isso, e eles também não tinham na igreja primitiva. Eles dependiam excepcionalmente de Deus, então é necessário. Então eu acho que o que muda na minha vida eu preciso mais de Deus, mesmo indiferente de qualquer situação. Eu preciso mais dele até que ele volte. Até que ele volte. Bem, mas agora vamos colocar de uma outra forma, né? O Jonatas perguntou como fica, já que nada muda, então temos aqui uma resposta. Mas, do ponto de vista da escatologia, nós temos uma situação em que essa pergunta que estamos fazendo, que é meio hipotética, que se provar, né, que Deus existe, na escatologia bíblica nós temos uma situação em que Deus de fato aparece na história pela segunda vez, e aí a humanidade vai ver como um todo, e a impressão que dá que não é assim, olha, eu vou fazer um milagrezinho aqui. As escrituras vão dizer que todo olho verá. E a visão que nós temos de Apocalipse dos últimos dias é uma visão terrível. Tem aquela parte de Apocalipse que diz que os homens
ao ver a ira do Cordeiro, vão gritar para os montes, caiam sobre nós. Procurarão a morte e não encontrarão a morte. Ou seja, nós vamos ter essa situação em que de fato será provado, sem sombra de dúvida, que Deus não só é como Ele existe. O que vocês acham disso aí? Traz, eu acho, a tranquilidade e a certeza, né? O livro de Apocalipse, ele traz a certeza e a confiança no qual o cristão deve estabelecer também a sua fé, assim podendo estar seguro daquilo que vai acontecer, como a profecia é colocada, né, por João. E a própria Escritura, a Escritura é essa cronologia, a história da humanidade toda, e sabemos que é o único livro que existe sobre a Terra que nós temos o passado, o presente e o futuro. A origem, como tudo começou. Dentro da Bíblia nós temos a atualidade, o mundo que nós vivemos hoje está descrito lá. Não tem nada novo para a gente. E a palavra de Deus nos traz o futuro. E o futuro é o que as pessoas, o que cada um, quem está nos assistindo aí, precisa pensar no seu futuro. Precisa pensar nas suas decisões, na responsabilidade. Porque um dia tomei um táxi e o motorista era espírita. E ele quis me dar o jornalzinho dele e eu deixei que ele falasse, ele falando sobre reencarnação. Eu escutei bastante. Na hora de descer, agradeci a ele e falei, olha, eu quero que o senhor pense o seguinte: se o senhor estiver certo e nós, os crentes, os protestantes, os cristãos, estivermos errados, a gente está bem, porque vocês estão pregando uma vida de caridade, uma vida de fazer o bem, e o verdadeiro cristão, ele faz sempre o bem. Agora, se nós estamos certos e o senhor está errado, aí sim, porque pelo Deus da Bíblia, pelo que a palavra de Deus nos mostra, só tem dois caminhos, ou o céu ou a condenação eterna. Então, vale a pena ser um crente, porque de todo jeito o senhor estará bem. Pense nisso. Então, é algo que realmente, tudo que nós estamos trazendo aqui, trazendo a nossa experiência, que as pessoas possam conhecer este Deus maravilhoso, e não há um caminho mais maravilhoso do que este, porque tudo que nós temos vem dele. Vemos as grandes descobertas, o Dr. Marcos Eberlin falando do Thomson, que ganhou o prêmio Nobel, o filho ganhou o prêmio Nobel, 7 cientistas, alunos ganharam, ou seja, aquele cientista que tem a convicção, que tem a fé, que compreende a grandeza de Deus, ele tem muito para dar para a humanidade. Ele tem muito para dar. E ser um cristão não é alguém que vai viver chorando, vai viver triste. Pelo contrário, há uma paz, há uma alegria. O que Deus nos dá é tudo que o ser humano busca em todas as suas procuras, né? É tudo que ele busca, é ter essa paz no seu coração, essa segurança que só o perdão de Deus pode trazer. É o que Jesus falou, né? Vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, né? Pois é. Eu fui ateu, aliás, eu sou ateu, olha. Eu fui ateu. Pelo amor de Deus, né? Mas uma das coisas que eu pensava muito na época do ateísmo justamente era essa. E se esse Deus da Bíblia aparecer aí? Né? Tinha aquela visão católica, tinha uma visão meio também de evangélico sobre o fim do mundo. E quando convertido que eu fui ler a Bíblia, eu percebi que não era muito diferente que estava lá no Apocalipse, né? De fato, ele vem, de fato ele aparece de maneira incontestável, Deus se revela em toda a sua glória, vem o Senhor Jesus com todos os seus anjos, com muita glória, muito poder, nas nuvens, todo o olho vê, ou seja, a humanidade não vai poder dizer assim, olha, isso é uma alucinação, não estou vendo, é uma viagem, é uma droga. Não, todos vão ver. É a realidade. E vão confessar, né? Aquilo que nós aqui estamos confessando vai ser uma realidade concreta, tanto para os cristãos como para os não cristãos, tanto para os religiosos como para os ateus.
Então a gente está saindo vamos dizer, da teologia confessional e estamos colocando Deus na história da mesma forma que um dia ele entrou na história ali em Cristo Jesus. Só que agora é esse mesmo Cristo voltando, mas não mais para salvar, mas ali para julgar. Então imagina um cientista, o cara passou a vida inteira no seu agnosticismo, no seu ateísmo, e de repente ele está vendo Cristo voltando. Deu mal, deu ruim. Cara, eu vi todas as obras desse Deus ali no meu laboratório e eu não reconheci. A impressão que dá é que não há mais arrependimento ali, né? Não tem mais como se arrepender. As pessoas vão procurar, inclusive, morrer. E até isso lhes será negado. Então, essa é a implicação mais grave. Deus existe, Deus é, mas Ele também volta. E aí, tudo que nós temos de sociedade humana, ela vai ruir. Nossos valores de direito, nossos valores científicos, nossos valores sociais, isso vai ser realmente... Isso depois que ele se revelar, né? Você está dizendo, porque a questão é, suponha que hoje a ciência prova que Deus existe, né? A gente viu que talvez não mude muita coisa. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Vai ser mais pessoal, talvez, mais nos grupos. Vai ter religiosos, pessoas só religiosas que talvez vão correr para as igrejas. Mas né? claro que vai influenciar também, por exemplo, na própria questões políticas, em, por exemplo, bancadas, grupos ideológicos, vai influenciar muita coisa. Então vai ter mudanças, mas não talvez nessa proporção como ele estando aqui e julgando. Aí a proporção é definitiva. Definitiva. Não tem mais saída. Não tem mais saída. E aí as pessoas vão começar a ver que sempre viram as obras de Deus em todos os momentos e negaram essas obras. Isso, na verdade, é uma das definições do inferno. Né? Você viu a bondade e a graça de Deus todos os dias da sua vida e ainda assim você a negou, rejeitou todos os dias da sua vida. Gente, estamos quase terminando. Vamos ter um período aqui, cada um de um fechamento, algumas últimas palavras. Quem gostaria? Temos aqui uns 7 minutinhos, considerações finais. Bom, eu também não fui ateu, mas eu fui agnóstico, passei uma fase... Você foi agnóstica? Eu fui agnóstico. Eu fui numa fase bem em cima do muro, mas você sabe muito bem que se você está no muro, então você... É melhor ser ateu ou ser crente. Agnóstico em cima do muro. Vomitável. Em cima do muro. Você, digamos, você é morno. E a gente sabe o que acontece com quem é morno, né? Então, foi uma fase que eu nasci em berço cristão, né? Meus pais, desde criança, me ensinaram, mas eu entrei para universidade, entrei para a escola, aprendi sobre evolução e eu falei, cara, o que a Ângela falou, a gente aprende a mentira e compra como se fosse a verdade. Eu comprei aquilo e aquilo como aconteceu com o Kelson, né? Digamos assim, não tinha mais outra opção. Eu fiquei cego, é como se você vivesse uma cegueira momentânea. E para mim mudou. Quando eu conheci o design inteligente, eu consegui observar coisas que eu não observava, né? Por exemplo, eu nunca tinha parado para analisar essas de complexidade redutível, informação, né? Nós temos anteevidência, complexidade especificada. Nunca tinha parado para pensar sobre todo o ajuste fino do universo, toda a complexidade da vida. Até que tinha conhecimento, mas era superficial ao ponto de eu não querer nem perceber os mínimos detalhes e entender a dimensão que isso teria para minha vida. E quando eu conheci a ideia do design inteligente, eu fiquei assim, rapaz, o que acontece se Deus existir? Bom, para mim mudou totalmente a minha vida e me colocou num rumo totalmente diferente daquilo que eu estava vivendo. Sim. E compreendi que os meus pais estavam corretos e eu era muito jovem e estava errado. E às vezes é bom você ouvir, você que é jovem, que está assistindo, ouça a sua avó, seu pai e sua família. Muitas vezes não seja vaidoso em querer conhecer mais que os outros. A gente está aprendendo e vai com o tempo adquirindo. Uhum. Eu não cheguei a ser ateu ou agnóstico, né? Mas também estive aí durante muito tempo com um pensamento que não era saudável. Na verdade, nem um pouco saudável, né? Que era aí a parte do evoteísta, né?
Eu, durante muito tempo, acabei sendo... todo mundo já olha com aquele olho assim, torcendo o nariz, né? Estamos bem servidos aqui. Tá um negócio. E ateu, né? Só vai sobrar nós Mas três aqui, viu? eu fui durante muito tempo, né? Evoteísta, inclusive... eu cheguei até uma época que eu pregava na escola. E tinha um clube cristão, e aí eu pregava, e algumas vezes eu falei sobre ciência e fé, e eu lembro que teve momentos nos quais eu direcionei a pregação para um evoteísmo, né? Então hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, o que eu estava fazendo, né? Mas foi onde eu tive o contato então com a TDI, né? Através do Marcos Eberlin, e acabei então criando aquele fogo ali naquele momento de olhar, entender o que estava sendo dito dentro da TDI, vendo também, né, a parte de como aquilo simplesmente contradiz totalmente uma possível evolução, né? E ao mesmo tempo compreendendo a teologia por trás, né, disso também, onde a partir do momento que o cristão afirma uma evolução, e aí você traz muitos problemas teológicos para dentro, né, daquilo que você está afirmando ali, né? E aí foi onde eu realmente consegui enxergar o quão errado eu estava em sequer talvez ensinar as pessoas sobre uma possibilidade daquela de você crer numa evolução guiada por Deus, né? Eu acho que é muito importante, né? Deixo o encorajamento para aqueles que ainda não conhecem, né, a teoria do design inteligente, não conhecem também a questão criacionista, né? Que busquem saber e busquem também principalmente entender o porquê o evoteísmo é um perigo tão grande hoje para nós que somos cristãos, né? Acho que seria um tópico que iria demandar muito tempo, né? Um programa inteiro só para isso. Então, por isso que eu deixo o encorajamento para que vocês possam, né, pesquisar e entender o porquê que isso é algo que nós, como cristãos, não podemos de maneira nenhuma admitir. Professor Rodrigo. Um minuto. Bom, eu também tive conflitos terríveis, sabe? Porque entrei na universidade, a universidade é um ambiente ateu, né? E você vê a parte de bioquímica, por exemplo, e você vê as conclusões que os professores falam, que é tudo evolucionista, né? E você começa a acreditar naquilo, exatamente como o Carlos disse. E eu passei por um conflito muito grande interno, porque eu cheguei ao ponto de acreditar que o Gênesis era um sentido figurado. Alegoria. Uma alegoria, né? Que muitas passagens da Bíblia eram alegorias, eram uma maneira diferente de falar, para passar uma lição. Eu também fui evoteísta, também fui. Eu acho que todo mundo passa por esse processo, né? Aí eu comecei a assistir muitas palestras do Adalto, principalmente no YouTube, e a clareza e a firmeza que ele falava, né? Por exemplo, do dilúvio, ele entra com dados assim impressionantes. Não é aquela coisa infantil, superficial. Eu falei, puxa vida, ele tem razão, né? E aí foi que eu comecei a mudar meu pensamento. Mas eu também passei por conflitos terríveis por muito tempo. Nosso tempo já está terminando. Seu pecado também, meu irmão. Todo mundo aqui, tudo pecador. Ainda temos 3 minutos. É o último bloco. Vai sobrar só nós. Nós estamos vendo na fala de cada um de vocês a importância do ensino. O ensino muda tudo. A Escritura foi dada para o ensino. Então, nós vemos a nossa responsabilidade como pais, como pastores, como mestres, como cientistas, a nossa responsabilidade como cristãos de ensinar. Estamos aqui vendo pessoas como o professor Adalto, que trouxe o abrir os olhos de tantos cristãos, de tantos agnósticos, de tantos ateus,
espera lá, ele tem razão no que está falando. Então, se o mundo não mudar, entendendo que Deus é o Criador, eu creio que o ensino vai trazer para muita gente o abrir os olhos para a verdade. Então, eu creio que é uma responsabilidade muito grande nossa nesse tempo. Aprende, hein? O único que não foi nada é o Jonatas, que é filho de pastor, então... Pois é. Não pertenço a essa roda de escarnecedores aí. Considerações finais, professor Jonatas. Bom, acho que nós podemos, de uma forma ou de outra, seja como ateu, né, ou seja como desde o berço você ter contato ali com a palavra, acho que o fim principal é o mesmo. É você ter essa oportunidade de chegar ao Deus Criador, ao Designer, e saber que Ele é muito mais do que só o Criador dos céus e da terra, saber que Ele é muito mais do que a criação dessa complexidade tão incrível que a gente vê neste universo. Ele é um Deus que se faz presente, que nos ama e que quer ter um relacionamento conosco. Então acho que isso, juntar essas duas coisas, faz toda a diferença, né? E é um desafio que eu faço a você, seja jovem, seja adulto, seja velho, não tem idade. Desfrutar de Deus é para qualquer idade e o momento é agora. Gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Quero agradecer ao professor Rodinei, Ângela, nunca sei como chamar, Carlos, Daniel e o Jonatas, que é o nosso companheiro. Obrigado por estarmos aqui, seguindo conosco. Semana que vem tem mais um episódio do Creio e Pensar. Fique conosco. Muito obrigado. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.